Café com Amigos hoje no Hotel Fazenda Búfalos. Estamos na estação outono, nos aquecendo um fogão de lenha maravilhoso. Temos hoje também o café sendo servido pelo nosso amigo Miro, que está lá na Fazenda São Bento, tô certo? Sítio Adelaide. Sítio Adelaide, né? Sítio Adelaide. E com os amigos Alessandro, Jander, e hoje com o nosso convidado, Eigon Henrique dos Santos Vital. Ele que está na segurança pública há 18 anos, é casado com a Ilma Ferreira, que é empresária da loja Master Móveis. A gente vai bater um papo legal, descontraído. Também temos a Luana, que está aqui hoje, né, com a gente, e a Natália fazendo o registro, para a gente poder conversar um pouquinho com o nosso amigo Eigon, que a gente tem a maior satisfação de ter sua presença nesse bate-papo entre amigos. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre sua história, esse tempo sendo na segurança pública e também a sua percepção dessa cidade maravilhosa que nos acolhe, que é Carangola, que tem tempos, né, que está aí acolhendo tantas pessoas, ajudando tantas pessoas, e ao mesmo tempo é uma cidade que nos desperta a sonhar e ter esperança. Então seja bem-vindo ao nosso encontro. Muito obrigado, Luciano. Agradeço a toda a equipe aqui do Café Entre Amigos e já parabenizo pela iniciativa, é muito bacana, tenho acompanhado, né, os primeiros vídeos e parabenizo por essa iniciativa de vocês, parabenizo pelo ótimo, excelente café aí do Sítio Adelaide, tá, meu? Parabéns, e é um prazer estar aqui, cumprimento a todos. Iniciei muito cedo a minha trajetória na Polícia Militar, fiz o concurso com apenas 18 anos, passei, né, o primeiro que fiz, né, até uma história interessante, que eu passei em todas as etapas, menos na última. Eu era o candidato mais novo da 14ª região de Ipatinga, né? Eu passei no concurso com 17, para entrar na PM com 18. E na última etapa, eu fiquei para trás, né, na última etapa, no exame psicotécnico, na parte subjetiva. Aí vou fazer o seguinte, você nos despertou uma curiosidade, né, Alessandro, Jander, né? Porque é o seguinte, como é que aconteceu isso? Você deu uma paradinha, depois você vem e consegue ingressar na segurança pública. Mas antes de você contar essa novidade para a gente, deixar o nosso amigo Alessandro, também da segurança pública, né? Sim. Vocês vão poder conversar aqui, a gente vai aprender muito com vocês dois. E o Jander também na área do direito, que lida todo dia com quem é da segurança pública, a gente vai ter esse papo legal. Ótimo. Só tem uma sugestão. Vamos servir um café. Um café? Que Café a gente... Tucci. Isso, que a gente vai tomando. Já que é café entre amigos, vamos tomar o café, né? Então tem como você fazer um café pra gente, Mira? Tem como fazer. Eu vou fazer no método Presa Francesa para vocês agora, um café com nossa cidade de morango. É um café fermentado, lá no sítio a gente trabalha mais com fermentação, né, desde 2019. Vou preparar um café bacana para vocês agora, para esquentar o... Esse é o café especial. A gente só trabalha com café especial. O café ele é dividido em várias partes, né? Tradicional, superior, gourmet e especial. Para ser um café especial, além da pureza, ele tem que ter nota sensorial acima de 80 pontos. Só para você entender a diferença entre um e outro, o que é o café comum? O café tradicional, como o pessoal vende aqui como melhor, bebida dura, digamos assim, ele tem nota sensorial até 65 pontos. Esse é o limite dele. Bebida mole, ele vai até 70 pontos. No caso, um gourmet trabalha de 70 a 80 e o especial ele trabalha acima de 80. Hoje a BSA, que é a empresa brasileira aí de café especial, a nossa associação brasileira, ela já está pensando em subir essa régua para 85 pontos, porque quase todo mundo já está conseguindo fazer café de 82, 83 pontos. Aqui a gente está tomando um sensorial morango. Como que é essa questão de sensorial morango? Isso que eu não... Na verdade, o café, ele é a bebida, além de ser a segunda bebida mais consumida no mundo, ele só perde para a água, ele também é a bebida que mais tem nuances no mundo. O café ele tem mais de 800 nuances. Muitas pessoas acham que o café tem menos nuances do que o vinho. A bebida que tem mais nuances é o vinho. O vinho chega a 600 nuances. O café pode chegar a 850 nuances diferentes. O morango é o que me predomina na xícara. Quando eu vou provar, fazer um cup com o meu café, além de todas as duas sensoriais que ele tem, o morango é o que mais predomina. O que é o morango? Não é o sabor doce do morango. É aquele azedinho quando você mastiga e você lembra dele.
Então, bacana. Aí eu tenho outros que são rapadura, limão doce, tem pessoas que têm café especial que tem aí chocolatado. Então a gente trabalha com fermentações procurando mais os frutados, que é frutas vermelhas ou amarelas. Inclusive a espécie é cova 15 vermelho, não é isso? Exatamente, um catuai vermelho. Aqui é uma rastreabilidade, eu sou certificado, são poucas propriedades em Carangola que são certificadas, a minha é certificada pela Emater, né, certifica Minas. Tá. O que é a certificação? É uma rastreabilidade, tudo que eu tenho no sítio, tudo que eu passo com um documento, isso vai para o INMA, ele faz a vistoria anual, essa vistoria me dá um aval se realmente está dentro daquilo que eu falei ou não. Se tiver não, eu sou reprovado, perco a certificação. Não posso ter um selinho na frente que você vai ver. Tá, legal. Para mim usar esse selo tem que ser reprovado. Esse ano a gente teve a grata surpresa de ter nota 100 em aproveitamento pela visita do INMA. São 128 quesitos que eles fiscalizam, além de documento, visita técnica no sítio, e a gente teve a nota 100. Eu também sou o único café da região que tem a premiação no Encontro de Campeões de destaque regional ambiental. Meu sítio, ele hoje é referência ambiental em Carangola e região. Tem que ir lá conhecer o sítio, né? Porque saber como é que isso é feito, né? Quem sabe um dia a gente consegue fazer essa visita lá e fazer um bate-papo lá. Com certeza, vai ser muito importante. A gente não está aberto assim para visitação, tipo assim, para dormir, ou como cafeteria, no caso, né? Hoje mesmo eu recebi um pessoal de Simonese, eles foram lá para aprender fermentação. Então a gente, na área de fermentação, já estão sendo visitados, mas é mais por produtores procurando conhecimento. Então não é mais para o público. Em breve a gente pretende abrir uma cafeteria, coisa parecida com isso, para receber pessoas e passar isso direto. Falando em fermentação, pelo que eu fiquei sabendo, você está indo inclusive para a Colômbia, né? Para fazer um curso, não é isso? Na verdade, assim, a gente vai fazer um tour pela Colômbia 15 dias. Eu e minha filha me deu esse presente para a gente passear lá, exatamente no momento da colheita. Qual é a nossa intenção? Colômbia hoje tem os cafés mais famosos e eles são os maiores especialistas do mundo em fermentação de café. O Brasil está engateando, ele começou há 5 anos, 6 anos atrás, e a gente não tem nem artigo ainda escrito sobre esse assunto de fermentação. Então a ideia é ir lá para aprender mais com os produtores de lá e trazer mais conhecimento aqui para o sítio e para a região, porque eu não escondo nada. Geralmente a gente passa para todos os produtores o conhecimento que a gente tem. Inclusive, o sítio ele é certificado área livre de agrotóxico. Desde 2019 a gente não usa agrotóxico. E a gente está aqui em Carangola agora montando, não eu, mas um amigo, um parceiro, no caso empresário, né, montando um centro de reverenciamento de café. Aqui em Carangola, já para trabalhar esse ano, para trabalhar somente com esses cafés rastreados, certificados, sem agrotóxico, com exportação para a Europa. A ideia é valorizar o produtor e esse produtor que estiver trabalhando com a gente nesse centro vai ter acesso não aos mercados, o maquinário para beneficiar, mas também vai ter acesso a todas as informações do pós-colheita, fermentação, como secar, como proceder no café a partir da colheita. Que bacana. E quem quiser comprar, por exemplo, esse café, como que a pessoa consegue comprar esse café? Olha, no Instagram, Sítio Adelaide Café Tutti, você consegue falar comigo, né, no WhatsApp. Aqui em Carangola a gente tem na UX, no Evandro da padaria, há bastante tempo, a padaria divina. Eu tenho comigo, minha filha também, a Luana, né, trabalha aqui no escritório dela e ela vende pra gente também. Alguns parceiros, né, amigos que pegam o café da gente para revender, mas assim, em mercado fixo mesmo, né, físico para você achar, você vai achar no Ops e no Evandro da Padaria Divina. Esse você vai ter, toda vez que você chegar, vai ter lá. E comigo, pessoalmente. Que bacana. E nós vamos agora tomar o nosso cafezinho, né? Vamos fazer aquela pausa para a gente preparar esse café. Daqui a pouco o Alessandro entra em cena, o Ego, para falar desse processo seletivo da Polícia Militar, né? Como é que isso acontece para o jovem que está aí, que deseja também ingressar na segurança pública, poder saber mais sobre isso. Sim. Então já a gente está de volta. Guarda um pouquinho aí. Estamos aqui de volta com o nosso amigo Miro, fazendo o nosso cafezinho. Na prensa francesa. Na prensa francesa, certo? O café especial, que ele já passou para a gente que tem N diferenciais, certo? O que acontece? Gostaria, né, inicialmente, agradecer a presença do nosso amigo Egon, tá? Eu nunca tive a oportunidade, mas vou aproveitar agora, tá, para fazer um agradecimento especial a você. Eu conheci o Egon, foi exatamente quando nós fizemos um evento aqui no Hotel Fazenda Búfalos,
que foi a questão da primeira festa do peão boiadeiro. E ele, né, juntamente com a esposa, à frente do Carangola Notícias, foi aí que eu também fiquei mais próximo do Carangola Notícias, vieram, tá, no evento e fizeram uma reportagem, uma cobertura, sem eu pedir, tá, e sem me cobrar um centavo. Vocês tiveram a sensibilidade de ver que o evento ali em si, ele era muito benéfico para a cidade também. É lógico que estaria promovendo a questão do hotel, mas a cidade estava também tendo N vantagens. Por quê? As pessoas vinham de outras cidades, abasteciam, né, aqui em Carangola, elas consumiam nas barracas que estavam aqui do evento. Indiretamente, nós compramos muitas coisas, né, em supermercados, em materiais de construção. Então, assim, essa sensibilidade que você teve de vir, né, e falar do evento, não é só porque você falou bem, não, mas você fez uma cobertura que realmente mostrou o que estava acontecendo. Então, desde já, eu queria te agradecer aí, tá, pela sensibilidade, pela oportunidade que você nos deu. Que foi um prazer, o Jander, eu me recordo muito bem, porque o que mais chamou atenção, porque eu comecei a tomar conhecimento do evento, porque eu, né, enquanto policial, lá na administração da companhia, a gente trabalha com essa situação de legalização dos eventos, toda a estrutura, toda a parte de segurança, e foi assim um dos poucos eventos da época que apresentou 100% da documentação. É um evento que, assim, ele iniciou 100% legal, né, com toda a estrutura de segurança, laudo dos bombeiros, né, toda a parte burocrática com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar. Então isso me chamou a atenção. E toda essa situação que você mesmo já disse, né, todo o movimento que causou na cidade, um movimento positivo da economia, de geração de renda e do lazer, né, isso nos chamou a atenção. E o Carangola Notícia, ele brotou, né, não foi para ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro com isso, ele não surgiu com essa expectativa, ele surgiu na expectativa exatamente de exaltar bons investidores, pessoas bem intencionadas em levar o nome da cidade de Carangola e de toda a região, né, para frente. E a gente adotou essa política de que boas iniciativas o Carangola Notícia ele apoia de forma incondicional. E o seu evento, ele foi um evento assim sensacional, a gente não poderia deixar, enquanto equipe Carangola Notícia, minha esposa, né, minha irmã que nos auxilia muito, alguns colaboradores, de estar aí fazendo a cobertura. A gente só fala a verdade lá no Carangola Notícia, então foi muito fácil cobrir o evento na época, porque o evento ele estava assim cheio de coisas positivas e a gente só mostrou aquelas verdades para as pessoas ali, né, e vocês estão de parabéns, né, por aquele evento, e espero que tenham novas iniciativas aí pela frente, como eventos como aqui, né? E para a pessoa acessar o Carangola Notícias, como é? Nós temos, né, o portal eletrônico, portal de notícias, carangolanoticias.com.br, que é o nosso site, nosso blog, jornal eletrônico, né, com notícias diárias de Carangola e região. Nós temos também as nossas redes sociais Carangola Notícias. É só colocar lá no Instagram Carangola Notícias, e lá você também vai ter acesso a essas notícias, as mesmas notícias. É apenas um canal que leva ao site Carangola Notícias, né? O Instagram e também o nosso Facebook, né? Carangola Notícias. Então se tornou um jornal eletrônico, né? A gente atualizando, hoje em dia a gente não tem muito mais o jornal impresso, então surgiu essa iniciativa aí, esse sonho, né, de ter um órgão de comunicação que fosse independente, imparcial e que tivesse coragem de postar com respeito, né, com educação, mas as verdades que eram precisas ser ditas, sejam elas muito boas, sejam elas ruins também, mas ruins no sentido de que melhorem. Então a gente começou com essa iniciativa e graças a Deus tem dado muito certo.
Carangola Notícia também para exaltar as ações da PM, que aí já é a minha profissão. A gente era carente de um órgão de comunicação que exaltasse as ações da PM. Muita coisa era feita e não aparecia. Então a gente tinha que dar o retorno para a comunidade. Foi aquela denúncia que o senhor, que a senhora fez, teve fruto. Olha aqui, conseguimos efetuar a prisão desses infratores, apreender esses materiais ilegais. Isso ficava oculto. E aí as pessoas começaram a visualizar mais o trabalho da polícia. Então o Carangola Notícia, primeiro ele surgiu da necessidade de dar essas notícias policiais, e dali a gente começou a abraçar as notícias para engrandecer o nome da cidade, para ajudar, né, todas aquelas pessoas que realmente querem o bem de Carangola, né, e sendo o máximo possível de imparcial, né, com imparcialidade, principalmente política. A gente fala de política, mas a gente não adota a politicagem, que é muito diferente de política, né? Sim, com certeza. Então a gente não deixa, a gente não é o portal Carangola Notícias, isso a minha esposa sempre fala, a gente não pode ser omisso. Ser imparcial é uma coisa, ser omisso é outra situação. Então é uma relação entre polícia militar, esse site esse portal de notícias que é da nossa família, e ali a gente foi se abastecendo de coisas, de boas notícias, e graças a Deus o site hoje é um sucesso. O portal ele tem em torno de 10 mil acessos diários, né? Então isso nos torna muito satisfeitos, muito felizes, né? Com os nossos leitores, com os nossos espectadores dos nossos vídeos que tem lá no Instagram. Então a gente faz de tudo para postar o que é interessante. Tem dia que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas hoje veio uma notícia só, o Carangola Notícia, porque foi uma coisa relevante. E tem dia que tem 10, 15, porque aconteceram várias coisas relevantes na nossa região. Então a gente não posta aquela notícia que é indiferente para as pessoas, não. A gente procura postar aquilo que realmente vai acrescentar na vida das pessoas. E lá a gente também tem algumas colunas. Tem a coluna Fala Cidadão, que aí o leitor denuncia alguma situação para o Carangola Notícias. A gente primeiro certifica aquela denúncia para ver se é verdade. Depois a gente publica. A gente vai atrás dos órgãos, sejam eles públicos, particulares, procura saber da realidade. Viu que realmente é uma situação que pode ser ajudada através de uma divulgação, aí a gente posta. Seja um elogio ou uma crítica, mas fazendo com que aquela crítica seja construtiva. E posteriormente, se gerar um efeito, vamos supor, um buraco na rua que precisa ser consertado, que realmente houve reclamações e não aconteceu a resolução do problema. Quando aquele problema é solucionado, a gente faz questão de retornar e mostrar que aquela entidade, que aquele órgão público ou que aquela empresa particular resolveu o problema. Ou seja, um órgão a serviço do cidadão. Exatamente. Legal. E por falar né, que ele representa bem também a Polícia Militar, enquanto ele fala, né, do trabalho da Polícia Militar, aqui nós temos o Alessandro, que policial militar continua, né, porque na reserva precisou... Tem que retornar. Tem que retornar. Exatamente. Então você quer ser polícia militar, tá achando que vai se aposentar e agora eu estou livre, né? Não, precisou... O comandante chama. Sim. E tem que estar à disposição, né? Tem que estar à disposição. E vocês dois passaram por processo seletivo. Aí começou a falar desse processo seletivo. E como é que funciona esse processo seletivo para as pessoas entenderem? Você falou que foi até o psicotécnico, né? Sim. E lá teve uma pausa. Sim. Vou deixar o Alessandro tratar com você desse assunto agora, né, Jander? Isso aí. Porque eles são especialistas nessa área aqui de Podemos servir já? né? Nossa, De adesão Não, a ao gente mesmo trabalho. serve aí, não tem problema não. Então, Igor, Obrigado. muito bom estar recebendo você no nosso programa. Seja Obrigado. muito bem-vindo. E conta para nós, então, como se deu o seu processo seletivo, né? Esses 18 anos que você já está aí na gloriosa Polícia Militar. Se puder também falar, né, no setor que você trabalha, né, na área administrativa, falar o que é o PROERD, né, como funciona esse programa, que é muito interessante, que já está em Carangola há muitos anos, e eu tenho
assim, certeza que algumas pessoas nunca ouviram falar. Que você possa esclarecer como essa missão sua no PROET. Sim. Obrigado, Sargento. Alessandro é uma pessoa muito querida, né, na Polícia Militar. Cumpriu o seu papel na ativa, mas ele, uma vez policial militar, sempre policial militar, ele chegou no tempo, né, da reserva, então ele está na reserva, ou seja, precisou, como você disse, precisou e pode ser acionado. E é um prazer estar aqui com o senhor. E eu, enquanto cidadão lá com os meus 17 anos, o meu pai me trouxe um edital da Polícia Militar. Eu estava naquele momento... Seu pai é daqui? O meu pai, na verdade, ele é de Buriaé, no distrito de Belisário. Sim. Também é um distrito que tem muito café. Sim. Mas meu pai é parente, né, ele é irmão do meu tio Omar, que é falecido, proprietário da empresa Novo Horizonte, hoje gerenciada, né, pelos meus primos, né, Romero e os demais primos. E o meu pai trabalhava na empresa de ônibus, aqui na linha Carangola Divino. Ele também ficou um tempo na gerência aqui em Carangola, posteriormente, junto com o José Maria, também falecido. E dali ele conheceu a minha mãe, que é carangolense. Então, meu pai de Muriaé, minha mãe carangolense. Meu pai veio morar aqui, conheceu minha mãe, se casaram, e aí eu surgi. O meu pai, ele me auxiliou no momento de dúvida, que eu acredito que talvez alguém que esteja nos assistindo pode estar nesse momento. Finaliza o ensino médio, e aí? O que eu vou fazer? Qual faculdade, qual curso, ou qual concurso? E o meu pai me trouxe ali o edital, falou: meu filho, eu não tenho condição de te mandar para fora para estudar. Então, assim, eu vou te trazer aqui uma oportunidade, um concurso, para aí você ter uma profissão e eu te ajudar, né? Nós juntos ali talvez fazer o curso que você deseja. E dali eu agradei do que falava ali no momento do edital, do salário, de todas as situações que eram oferecidas ali, o plano de saúde, o plano de carreira, mas principalmente o serviço policial, porque eu tinha acabado de sair da Guarda Mirim Carangolense, onde tinha toda aquela situação paramilitar, né, da Guarda Mirim. Então ali eu fui soldado, cabo, sargento da Guarda Mirim, ajudei a dar o curso da Guarda Mirim depois para os novatos. E eu vi na Polícia Militar uma oportunidade de dar uma continuidade àquela amostra grátis do que seria o militarismo que eu tive na Guarda Mirim. Gostei, estudei bastante, não tinha dinheiro nem para comprar uma apostila. Então eu estudei com xerox. Ia na biblioteca municipal, pesquisava o que era matéria da Polícia Militar, tirava o xerox e com as cópias ali eu estudava. E qual escola você estudou aqui em Carangola? No ensino médio, vamos lá, antes dessa prova. Ensino médio, no Escola Estadual Emílio Esteves Marques, polivalente. Né? Estudei ensino fundamental 1 lá na antiga Escola Estadual de Lacerdina, distrito de Lacerdina, hoje Escola Municipal Professora Wanda, né? Maria Mota Macedo, depois no polivalente até o ensino médio. Então sempre escola pública. E estudei muito, e com 17 anos passei no concurso da Polícia Militar, que é a prova escrita, né, com a redação. Passei no concurso da PM, fui fazer a segunda, terceira, quarta e quinta etapa, porque a prova é só a primeira etapa. A segunda etapa, exames médicos, laboratoriais, a segunda etapa. A terceira etapa, os exames clínicos, né? Toda a parte clínica, eles examinam o nosso corpo, examinam os olhos, os ouvidos, faz toda aquela bateria de exames, né? Eletro. A terceira etapa, então, é essa, né? Dos exames clínicos. A quarta etapa são os exames físicos, e aí eu fui para Ipatinga fazer lá toda a parte de corrida, de barra, de equilíbrio. A gente atravessava lá, né, a prancha, né, e abdominal, e ali passei também nessa etapa, corrida. E a última etapa, que eu com 17 anos, com o rosto cheio de espinha, chegava aqueles candidatos barbudos lá, e eu chegando com 17 anos, né, que eu iria entrar no ano posterior, com 18.
E eu cheguei lá no exame psicológico, a parte, né, de respostas, fiz um dia, no outro dia era a parte direto com a psicóloga. E ali a gente fez vários testes, né, parecidos com aqueles testes quando a gente vai tirar carteira, mas num nível de maior exigência. E depois veio o resultado como contraindicado. Aquilo ali, né, eu fiquei muito triste, foi uma grande decepção, mas o meu pai não deixou a peteca cair e falou assim, não, você vai fazer de novo. Já está. Quando eu finalizei toda essa etapa, que durou quase um ano, já estava aberto outro edital, era um governo que era um concurso atrás do outro, já estava aberto outro edital e eu falei, eu não vou fazer nunca mais essa. Isso foi em que ano? Foi em 2006. Agora me fala uma coisinha, você falou da prancha, que altura que é isso, Alessandro? Essa prancha é baixinha? Não, essa prancha ela deve ter de 3 metros a mais. De E na minha altura? época é de altura. E ela fica gangorrando para você ver se Ela você tem passa, coragem de ultrapassar ela ela de um lado. balança. Quem já passou em Pinguela passa fácil nessa prancha? Como é que é? Não passa muito fácil não. Lá é mais difícil um pouquinho que a Pinguela. Eu fiz o da corda também, uma corda que tinha aproximadamente uns 5 metros, 5, 6 metros de altura, tinha que subir na corda e descer, né? Independente do tempo. Eu passei por esse processo. Mas continue, conte como é que foi essa experiência. Essa experiência, então, de ser contraindicado, né? Naquele momento, eu fiquei muito triste, pensei em ajuizar a ação num recurso administrativo, depois judicial, depois fiquei sabendo que uma liminar talvez pudesse cair e eu no meio do curso ter que abandonar o curso. Eu falei assim, não, eu vou começar do zero. Meu pai me deu todo o apoio, minha mãe, toda a minha família, meus amigos. Eu comecei do zero, novamente. Fiz a prova, passei mais bem classificado ainda. E fui fazendo as etapas novamente até que eu cheguei no exame psicológico, novamente. Ali era o meu medo de não passar. E dinheiro a gente gasta com as viagens, com os exames todos pagos à vista. E eu senti aquela obrigação de passar, pedir muito a Deus. E graças a Deus fui indicado. Então, no concurso que eu passei com 17 entraria com 18, não passei. No que eu fiz com 18 e entrei com 19, foi assim, eu passei, em 23º, eram 129 vagas para masculino na época, o batalhão de Manhuaçu, que pertencia ao batalhão de Manhuaçu, né, Carangola, pertencia a Manhuaçu, região de Ipatinga, só lembro muito bem esse momento aí de a gente pertenceu ao batalhão de Manhuaçu. Formei em Manhuaçu um curso de 10 meses na época, 34 disciplinas, entre práticas e teóricas, né? Nota 7 para passar em cada uma das disciplinas, e Deus abençoou que em 2007, em dezembro de 2007, no dia 7 de dezembro, eu formei soldado da Polícia Militar. Fui indicado lá, a gente não escolhe para onde quer ir, eles que encaminham, eram 80 e poucas cidades que era a área do 11º Batalhão, era um batalhão muito grande, e eu fui indicado, aí era de acordo com a classificação, a gente fazia 3 pedidos, 3 cidades, e eles, de acordo com a classificação, iam encaminhando para o mais próximo disso. Eu pedi o 47º Batalhão de Muriaé. Eu não sei se ao mesmo tempo foi um azar e no final foi sorte. A minha cidade de Carangola, no meio do meu curso, passou a não pertencer mais ao meu batalhão. Olha bem, eu pensei assim, meu Deus, vou ficar agarrado nessa região aqui, longe da minha cidade. Vou ser transferido até para lá de Ipatinga e longe de Carangola. Mas, quando foi feito o edital, eles contaram com as vagas de Carangola e as cidadezinhas que pertencem a Carangola, aqui, Tombos, Divino, Fervedura e demais. Aí eles enviaram 16 PMs formados na época para o 47º Batalhão de Muriaé, que foi inaugurado no meio do meu curso. E eu fui um deles, pela minha classificação. Eu fui o 7º lugar no ranking do curso, né, de 129, 136 porque tinham 135 porque tinham 6 policiais femininas, 129 policiais masculinos.
E então, como eu passei em 7º lugar, eu fui atendido, pedi 47º Batalhão de Muriaé. Apresentei lá e fui encaminhado para São Francisco do Glória. A minha cidade. É? E daqui a pouquinho a gente vai continuar esse bate-papo, dar uma pausinha, né? Porque é importante que as pessoas estão aprendendo sobre café, sobre segurança pública e essa motivação para a gente poder assumir o propósito na vida, né? Conquistar uma carreira e a partir daí servir as pessoas de alguma forma, né? Daqui a pouquinho a gente volta, aguenta aí, já a gente está de volta. Estamos de volta, Café Entre Amigos. Hoje estamos recebendo aqui o Miro, né? Cafeicultor da nossa região, Fazenda Adelaide, Sítio Adelaide, fazendo café especial, né? Para a gente poder aquecer os nossos corações nessa noite de frio e outono, né? Estamos recebendo aqui o Sargento Vital da Polícia Militar de Carangola, né? Que contou para nós como está sendo a sua trajetória na carreira militar. Eu queria aproveitar também e dizer que eu também passei por um processo, foi em 1991, eu tinha 19 anos quando eu consegui passar no processo da Polícia Militar, todas as etapas, né? E ingressei no ano de 1992, mais precisamente no dia 3 de fevereiro de 92. Eu fiquei sabendo que nosso amigo Jussiano também tinha sido aprovado no processo. Chegou a ingressar com a gente lá, né, Jussiano? 0192. 0192. Somos o 11º Batalhão e estamos dispostos a lutar pela grandeza de nossa nação e brilhantismo da Polícia Militar. Nunca esqueci desse hino. Tá vendo? O Jussiano fez parte do nosso pelotão 0192 do 11º Batalhão. Exatamente, isso aí. E vamos voltar a conversar com o nosso amigo Sargento Egon Vital, poder contar para nós a experiência, como é que é o PROERD, o que é o PROERD. Sim, bacana. Após trabalhar um ano em São Francisco e transferido para Carangola a pedido, né? Trabalhei um ano lá, dei minha cota na cidade, tinha pedido de vir para minha cidade natal, cheguei aqui, com um ano que estava aqui, fui convidado pelo então comandante, o então Major André de Sá, a ser um instrutor, né? Me candidatar como instrutor do PROERD. Não conhecia muito bem o programa, mas o PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. É um programa que vem dos Estados Unidos, né? Foi fundado, criado nos Estados Unidos pelo Dare America, e o Brasil em 92 adquiriu a chancela do PROERD. É um programa muito especial aplicado nas escolas. Hoje nós temos vários currículos, mas quando eu entrei em 2009 como instrutor, fiz um curso de 15 dias, né, em regime total, né, clausurado, lá em Juiz de Fora. Depois de passar por vários testes, você colocar um policial, militar, fardado, armado, dentro de sala, para trabalhar com crianças, tinha que ser uma pessoa, né, que tivesse aquele dom. Então, nós começamos com 30 e poucos candidatos iniciando esse curso e finalizamos com 19. Qual que é a idade da criança? Nessa época, no 5º ano de escolaridade, né, quando eu entrei, só tínhamos o currículo do 5º ano de escolaridade, a antiga 4ª série, Sim, né? sim. Em torno de 9, 10, 11 anos, né, essa faixa etária, e tem o currículo do 7º ano, que é já a pré-adolescência. É um currículo de reforço ao currículo do 5º ano. Hoje nós já temos currículo do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, nós não temos a quantidade de instrutores para aplicar esses currículos. O currículo principal, o do 5º, são 10 lições, uma por semana, em sala de aula, onde a gente debate vários temas. Tem um livrinho fornecido pelo Estado. Ali a gente fala sobre as drogas lícitas e ilícitas, né? Desde álcool, cigarro, até as drogas mais um pouco, digamos assim, as ilícitas, aquelas mais pesadas, e de uma forma muito lúdica. Então as crianças cantam, dançam, batem na mesa, tem até a hora da bagunça na aula do PROERD. E a criança, quando recebe lá o policial militar, chegando na sala de aula, no colégio, para atuar na orientação, instrução, como é que elas recebem o policial? Elas têm um certo susto ou há um estímulo? Fala pra gente sobre isso. Interessante sua pergunta, Jussiano, porque no primeiro dia a recepção é de uma forma, um pouco assustadas, curiosas. Então a gente tenta quebrar esse muro entre a criança
e o policial no primeiro dia, sendo uma aula divertida, engraçada. Então eles veem ali o policial brincando com eles, dançando com eles, fazendo eles rirem. Então, durante a primeira aula, é a aula de quebrar o gelo, é a aula de construir aquele muro que às vezes o pai e a mãe que construiu. Quando o menino está pegando pirraça na rua, passa uma viatura e às vezes o pai e a mãe falam assim: ó, vou chamar o policial ali para te prender, vou chamar a polícia para você. Não façam isso, pais, porque aí você está passando para a ideia para a criança que o policial é o mal, é o ruim, e o sargento Alessandro sabe, o policial não gosta disso. O policial quer exatamente o contrário, aproximar da criança. Se você passa que o policial é o mal, quem que é o bom então? É o bandido? Você pode estar invertendo os valores na cabeça daquela criança que não tem maturidade para entender isso. Então, não use a polícia como um inimigo da criança. Então, no ProERD, a gente atende atualmente 13 escolas, né? Vamos atender no segundo semestre 11 em Carangola, públicas estaduais, municipais e particulares. E vamos atender no segundo semestre Faria Lemos, 2 escolas municipais, a municipal dentro da área urbana e a municipal no distrito de Cafarnaum. Então, cerca de 350 a 400 alunos serão atendidos nesse segundo semestre pelo ProERD, que é um programa que no final tem aquela mega formatura, né, com muita energia, uma formatura diferente de qualquer outro evento que você já... E na formatura a família vai? Toda a família, eles ganham o uniforme do ProERD, tudo gratuito, boné para os meninos, a tiarinha para as meninas, a camisa do ProERD, lá a gente sorteia bicicletas, lá eles leem as redações premiadas que fizeram dentro de sala, o feedback, o que eles aprenderam. Sua filha já foi a minha aluna ali do ProERD. Bacana. Só ressaltar uma coisinha. Na verdade, a gente, como civil, a gente vê o policial como ruim mesmo, realmente. Porque, na verdade, quando você vê o policial, ele está prendendo alguém, ele está multando alguém, que acontece muito no trânsito, né? Então a gente fica assim, meio que o policial está sacaneando alguém da família ou amigo. Mas o programa ProERD de vocês, as minhas filhas pegaram isso aí, cara, eu achei aquilo espetacular demais. E parabenizo vocês pelo programa. E temos um detalhe: essa iniciativa de vocês de mostrar o trabalho da polícia, eu estou vendo isso, eu acompanho sempre isso, eu nunca vi nada disso, traz para a população o lado policial bacana, que é o cara que está protegendo você. Agora tem a patrulha rural, né? A gente vê na zona rural. Isso é interessante demais, quando você está chegando em casa e tem uma viatura passando. Hoje é um maior prazer quando eu vejo isso acontecendo perto de mim, até vou pedir para passar no meu sítio, porque eu acho que isso valoriza a gente e valoriza o trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês lá no ProERD, minha filha participar, é maravilhoso, é bom demais, porque dá realmente aquela... quebra esse gelo e mostra que realmente a polícia faz um trabalho bom para a população. E com a divulgação de vocês agora pelos portais, né, que tem vários que divulgam, é uma coisa muito bacana, porque o povo vê realmente de que lado está o que na situação. E a gente fica naquele do passado ali, que meio que policial é do mal, né? Realmente, o povo acha que a mim multou, o cara é ruim. Não é, ele está fazendo o papel correto e é o que tem que ser feito. Se multou porque o camarada estava errado. Não, errado. É melhor ser abordado pela polícia do que pelo bandido. Exatamente. Bom, parabéns, tá? Realmente o programa é fora de série, tá? Agora nós temos uma situação, tá? Você falou que tem um momento de descontração, tem um momento de dancinha, etc. Esses dias aí para trás teve um professor, tá? Não sei se você já ouviu falar, professor Jussiano, que fez uma dancinha numa sala de aula, tá? E essa dancinha, assim, virou um sucesso. Então, ele tem que te ensinar essa dancinha para você fazer. Viralizou. Ele tem que ensinar essa dancinha para você também fazer com os alunos. Como é que é essa dancinha, professor? Bom, primeiro tem que assistir o show da Lady Gaga. Né? Reassistir, né? E eu assisti o show da Lady Gaga todinho. Aliás, não, show, que é um espetáculo. Né? A sua performance, eu vou te falar uma coisa, é incrível. Lá na cidade de Natividade, no colégio. Você treinou antes? Não, aquilo é genética. Então a gente já nasce preparado. Nada disso. Para o aluno aprender, você até pula cambalhota, né? Para ele se animar e se inserir no processo, mas CIEP 468, Cidade de Natividade, que é uma escola referência lá, né? Até pelo investimento que o Estado faz nessa escola, de tecnologia e tudo. Pra você ter uma ideia, cada sala de aula tem uma tela interativa enorme. E aí os alunos, na primeira aula de hoje, eles falaram assim, segundo ano
do ensino de empreendedorismo. Eles falaram assim, vamos fazer uma dancinha de TikTok? Me mostraram, eu olhei, tá, vamos lá. E deu certo, eu sei que lá no site está viralizando aquela coisa toda e tal. E tanto que você gostou e nós vamos treinar juntos. Vamos treinar. Eu para te ser bem sincero, né? Inclusive, logo quando eu comecei dando aula em faculdade, teve uma situação muito parecida com essa, né? A gente dava aula de terno e tudo, e teve uma determinada situação lá que um aluno chegou até me desafiar para fazer uma determinada dança. É um movimento que estava acontecendo na época, né? E eu acabei fazendo também, e acabou que alguns também chegaram a gravar. Então a gente realmente faz de tudo para o aprendizado. Então o que ele falou realmente é importante você criar essa conexão com o aluno. Então isso aí que você fez, a gente está brincando e tudo, mas é muito importante, porque você cria essa relação, e você criando essa relação, o aprendizado ele vem, as informações eles aceitam, né, de forma muito mais fácil do que você criar uma barreira ali da seriedade, igual você falou, porque você tem que realmente quebrar essa barreira, senão fica difícil, né, a questão do aprendizado. Então assim, está de parabéns. E o professor Jussiano está de parabéns, a dancinha é nota 10, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, né, para continuar o nosso bate-papo e nesse café delicioso que nos está sendo. Nota 10 o café, tá? Muito bom. Obrigado. Parabéns. Estamos de volta aqui com o Miro, fazendo mais um cafezinho pra gente, com a Luana, que é filha do Miro, auxiliando aí também. Miro, vai fazer um novo cafezinho agora? No começo a gente fez um processo prensa francesa. Sim. É um café feito em infusão. Agora a gente vai fazer na V60, que é um café feito, o sistema dele ele vai cair, né? Então ele não é o mesmo processo, são dois processos diferentes. Que muda o sabor? Vai mudar o sabor. Ali eu vou extrair mais doçura, mais óleo essencial. Aqui eu extraio mais cafeína e mais acidez do café. Ele vai dar uma modificada, vocês vão sentir na xícara aí. E eu vi que é tudo, na verdade, tem balança, é tudo dentro de uma técnica, não é isso? Na verdade, a gente usa piso para água e piso para o café. A gente usa 7% de café, no caso a proporção de 7%. 100 gramas de água, 7 gramas de café. No meu café fica muito bacana assim. Você pode usar até 9, no expresso você pode usar 12, mas normalmente a gente usa 7. Quebra aquela história lá que o café especial é caro, né? Você usa pouco para fazer uma quantidade maior. É só fazer no processo correto. Aqui, ó, eu já fiz a pré-infusão, né? A gente fez a lavagem do filtro, mas eu vou fazer de novo só para vocês entenderem como funciona. E muita gente faz café em casa, acha que sabe fazer café. O processo correto é o seguinte, ó. Você vai Pegou lavar, a água fervendo, né? água Primeiro fervendo, já estava aquecida. Eu vou lavar aqui o meu equipamento, né? Tirar o gosto de papel. Automaticamente eu estou esquentando o equipamento todo para não ter contato, choque térmico, o café não perder sabor, né? Agora essa aguinha aqui eu vou descartar, vou pedir a Luana para me auxiliar aqui no lixo. E você jogou a aguinha pelas beiradas, né? Eu lavei todo o filtro para tirar o sabor de papel. Isso às vezes vai fazer café e jogar água no centro, né? E aí tem a técnica de passagem, é diferente. Agora, ó, a gente vai pesar, né? A gente vai colocar 32 gramas aqui e vamos trabalhar com 450 ml de água, ó. E tem a granometria também. A prensa francesa a gente usa a granometria um pouquinho mais grossa, como se fosse um grãozinho de açúcar, e para esse café aqui a gente usa a granometria mais fina. No expresso é uma mais fina ainda, que é por causa do método, né, de muita pressão, para você extrair no limite, porque o expresso ele é muito rápido. Cheiroso, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 2 minutos e meio, com 2 ou 3 ataques. Eu acho que eu vou trabalhar com 3 ataques. O que é ataque? Eu coloco água, dou um tempinho para o café absorver e depois eu coloco de novo um processo de 1 minuto de água e paro, depois eu coloco 1 minuto de água e paro. Para quê? Para que a água ela envolva todo o café e absorva todos os voláteis que tem aqui. O primeiro processo é esse aqui, ó. Você vai umedecer molhando sempre de dentro para fora. Ó. Agora eu vou aguardar 30 segundinhos para que esse café absorva, que ele foi torrado aqui a 200 graus. Então ele vai absorver a água e vai inchar, né? Para a gente poder tirar os voláteis.
assim que ele passou esses 30 segundinhos, se você não quiser contar no relógio, você pode ter uma manha para você fazer isso. Você vai fazer o quê? Colocou a água, tampou o café, você espera pingar. Começou a pingar, já passou 30 segundos. Ali embaixo, ó, começou a pingar e você pode continuar. Sempre trabalhando no sentido horário, né? Anti-horário, perdão. E jogando dentro da beirada para o centro, a água no final. Esse método aí que você está fazendo, qual que é o nome dele? Esse método é o V60. Ele chama V60 por causa da furação, que é a velocidade que a água passa, e o formato em V do recipiente aqui, ó. Ele é diferente do Melita, que você geralmente compra aí no mercado e usa muito, o Melita, que é o mais usado aí. A furação dele é maior e a raiação dele faz com que a água desça em círculo. Por quê? Extraindo o máximo possível e não ser rápido, o tempo suficiente, ela vai trabalhar no tempo necessário. É um equipamento com alta tecnologia, mas parece que não é, mas realmente ele é com alta tecnologia, para fazer o melhor possível do grão, que vai ser o melhor possível. O pai, você falou da granometria, quando a gente consegue moer o grão, tem muitas pessoas que não entendem qual que é a diferença, né? Mas cada método, ele exige uma diferença, né? Na verdade é o seguinte, a prensa francesa eu quero extrair mais óleo, mais volatas de óleo do café, não tão doce, né? Não tanta doçura. Aí eu vou usar uma granometria maior. Como é um processo em infusão, ele vai ficar em 3 minutinhos de infusão, ele vai extrair com mais facilidade, o café ficou envolvido. Aqui, o processo é por peso, né? Gravidade, a gente vai passar por gravidade, então a água passa muito rápido pelo pó. O que vai acontecer se eu colocar um grão muito grosso aqui? Não vai extrair. Aí a gente tem que regular a medida para ver 60 um pouquinho mais fina, que seria a textura grossa, média e expresso a fina. Se você tiver um café muito top também, você quiser diminuir também um pouquinho do volume de café, você diminui também a medida da granometria, um pouquinho mais fino, porque vai demorar um pouquinho mais a passar, né? Vai atrapalhar ele a passar e vai segurar o que tem de melhor no café para baixo. Como tem pouco pó, você diminuiu ele, isso é uma técnica que a gente usa para poder absorver mais, tirar mais sabor, usando medidas diferentes. Mas geralmente no meu pacotinho ali já está indicado 7 gramas, você usa ali o que já está indicado, porque a gente já fez vários e vários testes para chegar nesse padrão de sabor. Então no pacote já tem uma orientação de como fazer. Já tem uma orientação. E quando a gente vende ele moído, a gente já vende na granometria para V60, você entendeu? Isso. Pode ser usado na prensa, mas ela é própria para V60. Então não tem erro quando você vai passar. Só que no Melita não vai funcionar como se fosse aqui, porque o tempo correto, esse equipamento foi desenhado para que a água passe por aquele tempo correto que a gente escolheu, que aqui no caso 2 minutos e meio com 3 ataques, que ataque é aquilo que eu comecei a fazer e parei. Eu comecei a fazer e parei. Para quê? Para dar tempo para o café descansar e absorver mais do que tem aqui de óleo essencial. Que o café, se não tiver óleo essencial, vou te mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó? Como se fosse um azeitezinho em cima do café. Isso são óleos essenciais. Se você torrou acima de 204 graus, provavelmente esses óleos vão desaparecer. Aí já não é café mais. Já é outro. É a bebida com cafeína, mas não é café, porque o que faz bem para a saúde são os óleos essenciais. Esse óleo essencial tem um trabalho interessante. Muita gente acha que café ele dá azia, gastrite. O que dá essa azia, essa queimação do café quando você bebe, tem pessoas que têm esse problema, é o café misturado com açúcar. Quimicamente, os dois não se falam. Açúcar e café não se falam quimicamente. Então, se eu colocar açúcar nesse café aqui, que tem muito óleo essencial, ela vai fletar ele. O que é fletar? Tira o sabor. É igual você colocar azeite na água. Desaparece na hora. O detergente na água também, quando você pinga, né? Ele desaparece. Por quê? Não mistura. Então, se você pegar um café especial, feito da forma correta, com óleo essencial, e colocar açúcar, ele vai desaparecer totalmente o sabor. Vai ficar como se fosse água xoxa. Por isso que muita gente fala assim, meu café é muito ruim, é chafé, porque coloca açúcar. Esse faz bem para a saúde, tem estudos que falam que ele até cura câncer. Ele faz uma proteção na sua parede do estômago e pode até curar o câncer. Com açúcar, ele vai causar, além da gastrite, um monte de it que tem por aí, né? Que é juntamente com essa problema digestivo, e pode até provocar câncer. Então, é o que as pessoas levam para faz mal o café, é justamente isso, é misturar açúcar nele e ele não aceita.
E agora vocês vão poder me falar a diferença aí dos métodos e qual vocês preferem. Tem Realmente gente que é muito prefere o diferente. expresso, tem gente que prefere a V60, tem gente que prefere o coado, tem gente que prefere outros processos, né? Tem o café gelado, né? Você pode Praticidade fazer da essa prensa ação dele. francesa, né? Que é prático e Eu particularmente prefiro esse. Eu particularmente, né? Mas cada um tem a sua opinião. Então, você vai fazer café em casa, você esconde açúcar daquela pessoa que está acostumada a colocar uns 6 colheres aí e vai gustar o café todo. Aí tem um detalhe, se você tiver um café do commodity ou tradicional, aí você vai ter que colocar, porque senão você não consegue beber. Por quê? O café tradicional ele é grão verde, é grão com defeito, e eles justamente torram uma torra mais escura para maquiar esses defeitos. Aqui, se você olhar ali, é tudo grão inteiro com uma peneira específica, 16 acima. São grãos selecionados não só lá no sítio, mas selecionados por equipamento de máquina, para chegar nesse padrão. Ele vai dar uma torra homogênea e você vai conseguir extrair o melhor do seu café. Se eu tiver defeito, eu vou ter que torrar mais escuro, maquiar defeito, e isso vai acontecer e você ter que usar açúcar, senão você não consegue beber. Praticamente todos da mesma coloração. Toda a minha coloração é do mesmo tamanho. Vocês também. Coisa maravilhosa. Ô Miro, e você pode falar para nós como funciona a questão da colheita do café especial? Olha, o café especial é cheio de glamour, né? Muita gente conhece ele como muito glamouroso e tal. Mas é um café comum, não tem diferença de outros. O que pode ser mudado no café especial são processos pós-colheita, alguns processos no sítio, tipo assim, eu sou uma área livre de agrotóxico. Quanto menos agressão à natureza eu fizer, automaticamente isso gera melhor qualidade na xícara. Por quê? Na natureza tem uma coisa que a gente chama de microbiota, que é o que a gente tem no estômago, que é a nossa flora intestinal. Quanto mais fungo e bactéria lá no solo, mais eu consigo qualidade de sabor. Por quê? A planta ela vai absorver mais do que tem no solo, são os nutrientes do solo. Depois desse processo de cuidado do solo, tem um pós-colheita, que a gente estava conversando agora em off aqui, ele estava perguntando, colheita seletiva, né, a gente faz com as mulheres, mais mulher, tem mais delicadeza para colher grão a grão. Depois do processo seletivo, a gente faz a colheita manual ou maquininha. Vai para o terreiro, lá a gente opta por descascar ou fazer natural. E entra para as fermentações, fermentação anaeróbica sem água e fermentação anaeróbica com água, para poder mudar, não é mudar exatamente, é destacar algumas nuances que a gente já conhece do café que a gente produz no sítio. Coisa maravilhosa. É uma ciência e saboroso esse Com saboroso também. Delicioso, né? Com certeza. Nós tivemos na nossa conversa com amigos o professor Eduardo, conhecido como Duda, e tivemos também o professor Alex, falando sobre a história de Carangola, lembrando, né, várias situações que aconteceram lá no nosso passado. E acabou que você lembrou da guarda mirim. E eu vejo também, isso na minha opinião, lógico, que a guarda mirim também faz parte da história de Carangola, né? Que a gente vê que existia a guarda mirim com aquela situação de abarcar, né? De mostrar um ofício, né? Para várias crianças, né? Vários adolescentes, na verdade, não é isso? Essa guarda, ela chegou a encerrar as atividades, você sabe exatamente por quê? E você fez parte dessa guarda, né? Sim, com 14 anos eu fui integrado na guarda mirim. Nós tivemos 2 guardas mirins em Carangola. Uma mais antiga, que é a que eu fiz parte diretamente como adolescente. Essa guarda mirim é aquela antiga do então capitão Josino, né? Conhecido aí na cidade, já falecido, né? Saudoso capitão Josino. E essa guarda mirim parece que chegou num ponto que ela precisava legalizar alguns pontos que eu não sei aqui explicar profundamente, né? Mas como dava um trabalho ao adolescente, né? A partir dos seus 14, 15 anos, no início era até 12, né? Saía da situação de criança pelo ECA, né? E passava a ser adolescente com 12 anos, entrava na guarda mirim, depois passou a ser 14 anos,
e depois a Guarda Mirim passou a ter que se adaptar, a legislação vai mudando, né? E parece que não conseguiram se adaptar a todas as regras do momento, e a Guarda Mirim ela encerrou suas atividades, aquela antiga, exatamente por não conseguir adaptar, ou talvez não ter pessoas ali disponíveis naquele momento para passar por todo o processo. Eu não sei com detalhes explanar todas as motivações, mas ela finalizou as atividades e depois um grupo de amigos, assim como esse grupo aqui, conversando, idealizaram uma nova Guarda Mirim, já para nascer dentro de todos os requisitos legais do Ministério do Trabalho, e ali eu ajudei até na formação junto com meu amigo Sargento Eros, também instrutor do PROERD, trabalhou muito. E hoje está correndo por aí, o Eros. Corredor. Né? E assim como nosso amigo como aqui, está ganhando medalha. outro corredor, né? Medalhista. E então eu com o Sargento Eros fiquei com a parte de formação militar, né? Daquela parte de ordem unida, o Humbertinho professor com a parte de instruções ali teóricas, e quem que encabeçou a diretoria foi na época o Pedro Paulo, hoje presidente do Carangola Tênis Clube, e o Marco Antônio da Silva, contador, Marquinhos Contador, que também foi o meu primeiro patrão e único na Guarda Mirim, contador muito tempo em Carangola, e ele, mais um grupo de outras pessoas, fundaram a segunda Guarda Mirim, formamos a primeira turma, só que essa segunda Guarda Mirim era só com adolescentes de 16 e 17 anos, e era obrigatório pagar todos os encargos. Então assinava a carteira do Guarda Mirim como um aprendiz, assinava a carteira, e o Guarda Mirim ali ele trabalhava com carteira assinada, fundo de garantia, INSS. O que aconteceu? Assim que se formou aquela primeira turma, cerca de 60, a princípio as entidades, as empresas que ficaram de estender as mãos para contratar aqueles guardas mirins, não contrataram. Nós tivemos cerca de 9, 10 guardas mirins contratados apenas, porque o encargo era muito maior. Antigamente era só o salário do guarda mirim, da primeira Guarda Mirim. Depois que tinha que arcar com todos os encargos, ainda para um aprendiz, não teve o apoio esperado, né? E acabou que a diretoria achou por bem encerrar as atividades, deram baixa nas atividades, e aí não conseguiu levar à frente. Mas é uma pena, porque os jovens, eu sou fruto da Guarda Mirim, né, aprendiam muito com a Guarda Mirim, não só a trabalhar, mas a ser verdadeiramente um cidadão de bem, ser um patriota, ser uma pessoa de bem dentro da comunidade. E era o primeiro passo para um emprego de carteira assinada posteriormente, para estar mais instruído, para no momento certo escolher a sua profissão. Já tinha feito vários testes em algumas lojas do comércio, na prefeitura, nos vários setores públicos, no hospital. Então, uma pena, muito grande, uma pena. E hoje eu acho que para iniciar uma Guarda Mirim, primeiro tem que se apurar quem contrataria um Guarda Mirim. Porque não adianta formar aqui 100 guardas mirim e depois eles ficarem igual ficaram, esperando um emprego. Aí o pessoal, se é para pagar, né, assinar carteira uma pessoa e pagar todos os encargos, aí muitos preferiam por uma pessoa já experiente. Então, e por isso que ela não deu continuidade à segunda Guarda Mirim, que foi 100% legal. Não que a primeira era ilegal, não é isso, mas a segunda já nasceu dentro daquelas regras daquela atualidade, né, daquele momento. Uma pena, mas que eu espero que no futuro, a mentalidade das empresas, dos próprios entes públicos aí mude para dar preferência para os jovens, né, os aprendizes. Então, eu tenho ainda esperança que a Guarda Mirim vai retornar, mas primeiro é preciso apurar se terá apoio, se terá o trabalho para o jovem, né? Montar a estrutura ali já foi montada uma vez. Agora, dar mesmo a oportunidade ao jovem, é preciso chegar nessa conscientização aí da comunidade para que forme uma turma
e todos estejam aí no mercado de trabalho mesmo como aprendizes, né? Então essa é a história ali que eu tenho conhecimento, né? Talvez uma pessoa, talvez até uma sugestão de chamar alguém, né, numa outra oportunidade aqui para esse café entre amigos, para falar mais propriamente de toda essa história da Guarda-Mirim, uma sugestão muito interessante, alguém talvez da antiga, alguém da segunda forma, né? Mas realmente é um prejuízo muito grande, né, esse fim da Guarda-Mirim, porque a gente vê que ali ensinava um ofício, né? Então acho que o adolescente, o jovem, ele tem que aprender um ofício, obviamente ele tem que estudar, mas ele tem sim que ter esse ofício. Justamente isso te ajudou muito, com certeza, né? O lema era: dê trabalho a um jovem para que ele não dê trabalho à sociedade. Muito bom lema. Outra situação que eu gostaria até de levantar, nós tivemos, né, uma fala tanto do professor Eduardo quanto do professor Alex de carangola no passado, das empresas, das fábricas. Então, assim, a gente viu que existia muita coisa, sabe, nesse passado. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma reportagem que vocês fizeram, se não me engano, foi de 143 anos, e vocês pegaram umas fotos antigas. Sim. Muito bacana, né, por sinal, tá? Como todas as matérias que vocês fazem. O que você vê, por exemplo, desse carangola no passado e esse carangola hoje? Porque assim, você lida com também as notícias, você lida com segurança pública. Então, assim, eu sei, obviamente, que existe uma distância muito grande entre o passado e a nossa atualidade, dentro de vários fatores. Mas a questão, por exemplo, econômica, social, política, o que você vê desse passado, né, que eu sei também que você é um dos conhecedores também da história de Carangola, o que você vê do passado de Carangola para a nossa atualidade? É muito interessante essa pergunta, porque ela mexe com a gente, né? Muita gente ainda fala, né, que Carangola é intitulado muitas vezes como a cidade do já teve, né? Eu acho que é uma cidade do já teve muitas coisas, para aquela época era uma realidade, e hoje é uma cidade que não tem certas coisas, mas que tem muitas outras coisas, e o progresso chegou de outras formas. Por exemplo, a realidade do cinema, né? Uma cidade que tinha cinema, uma cidade que tinha muitas indústrias, né? Que hoje talvez não tenha, né? Hoje não temos cinema, temos poucas indústrias, mas em compensação nós temos um comércio muito mais forte. Em compensação, nós temos a parte da saúde. Carangola é referência na região, no estado, né? Quem dirá até no país, em vários quesitos. Então eu acho que assim, o Carangola de hoje, a cidade de Carangola de hoje, ela se desenvolveu em muitos quesitos. Em alguns outros quesitos, igual qualquer outra cidade, ficou um pouquinho atrasado. E eu acho que a gente tem que trabalhar aquilo que, valorizar aquilo que foi progresso, para que continue sendo progresso. Nós temos Carangola, é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, que precisa ser mais explorado, né? Muito mais bem explorado. A realidade do café, a realidade que estamos aqui no Hotel Fazenda, com uma mega estrutura, e que é referência, né, em toda a região aqui. E a gente precisa explorar as coisas boas que a gente tem em Carangola. E então a gente tem atualmente o progresso em muitos campos, e junto com o progresso vem também alguns problemas. Aí eu vou puxar para o meu lado ali da segurança pública. Automaticamente, Carangola, sendo uma cidade que teve progresso na área da saúde, como eu citei, é uma cidade que na área da educação temos uma UENG, temos outras universidades aqui particulares, nós temos agência do INSS, administração fazendária, nós temos o comércio forte, hospitais muito bem estruturados, nós temos o turismo, né, da saúde, o turismo do comércio, o turismo das nossas belezas que nós temos na nossa cidade. Automaticamente temos uma população flutuante grande, e automaticamente nós temos alguns problemas com isso. Nós precisamos aqui, nós temos problema com o trânsito de Carangola. É uma cidade que tem as ruas muito estreitas, e que hoje você não dá para derrubar as casas e abrir as ruas.
Então hoje a gente precisa se adaptar, precisa proibir estacionar em algumas ruas, e isso muita gente agrada muita gente, desagrada outras pessoas. Nós precisamos repensar as ruas aqui que tem mão em contramão, com grande movimentação, não cabe acontecer. Então o progresso chegou em Carangola, e com ele também chegou alguns problemas, aumento de furto, uma população flutuante, vem gente muito boa, muito honesta para acrescentar na cidade, mas vem também infratores. Então a gente acaba tendo que vigiar mais a cidade para que esteja mais bem policiada e não tenha aí tantos roubos, tantos furtos, tantos outros crimes. Então eu penso que é uma cidade que progrediu em muitos pontos, regrediu em alguns. Eu acho que o saldo é muito mais positivo que negativo. Se você comparar uma realidade, a realidade antiga com a realidade atual, eu acho que você tem que ver assim cada ponto, né? Na área industrial, na área turística, na área comercial, na área de saúde. Aí, se você separar esses pontos, você vai ver que em alguns momentos ela teve um grande progresso em alguns campos, e outros campos ela ou estagnou ou regrediu. Agora, de uma maneira geral, global, eu acho que a cidade ela muito mais cresceu, muito mais teve progresso do que regrediu. Claro que outras cidades em volta aqui talvez tenham tido um progresso maior. Carangola é uma cidade, e deve ter sido falado isso em outra oportunidade aqui com os convidados historiadores, a cidade tinha uma mega importância, que passava a linha de trem, que tinha muitas fábricas que eram referência, políticos muito importantes a nível estadual e até federal. Então era uma outra realidade. Hoje nós temos cidades aqui por perto que passaram Carangola, Muriaé, que cresceu muito, Leopoldina, algumas cidades que passaram um pouco, não só em população, mas em alguns outros requisitos. Mas eu acho que ainda Carangola guarda a sua essência, de cidade referência, talvez em outros quesitos, em outras áreas, talvez não nas mesmas áreas que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, mas ela continua sendo uma princesinha da zona da mata, dentro das particularidades, dentro de alguns campos. Então eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Precisamos melhorar em muitos pontos, mas o saldo eu acredito que é muito, muito positivo. Não sei se vocês concordam, mas é o que eu vejo, de um todo. Precisamos melhorar, precisamos aprender muita coisa, mas eu acho que a cidade muito mais ensina do que aprende. Então é uma cidade que tem um passado muito bonito, e outras cidades aprenderam com esse passado, e até algumas aprenderam muito bem que nos passaram, E hoje nós temos um potencial muito grande que precisa ser explorado, e ao mesmo tempo, se a cidade cresceu, nós temos que pensar que os problemas também vão crescer, então temos que pensar na resolução para esses problemas. Nós não podemos ter um efetivo policial daqui a 10 anos com o mesmo de hoje, porque os problemas daqui a 10 anos, se a cidade vai desenvolver muito mais, nós temos que ter novos policiais, um novo contingente, um maior contingente, novas técnicas de policiamento. Então, acho que com o passar do tempo, a gente tem que crescer junto, com o progresso da cidade. Temos que repensar, como eu disse, o trânsito, porque daqui a pouco a mobilidade urbana aqui em Carangola, num horário de pico, para atravessar a cidade aqui, já temos muita dificuldade. Então temos que repensar isso, e a gente não pode colocar a culpa só no ente público ali. É a prefeitura, é o setor de trânsito, é a polícia. Não, é um conjunto. Temos que sentar, pensar e colocar em prática. O que na verdade, o que nós estamos também buscando aqui é o carangolense, entrar em contato com o carangolense e ajudar o próximo. O que acontece? Por exemplo, o fato de ter convidado o Miro, justamente para ele ter a oportunidade também
de criar aqui através da gente um canal para divulgar o produto, divulgar o que é realmente o trabalho dele. Então a gente, um dos pontos, né, que a gente chegou a conversar e veio, né, a conversa entre amigos é justamente isso, o carangolense também ajudar ao outro carangolense nos seus negócios, nos seus empreendimentos, fazer com que ele também participe e valoriza o produto que nós temos, não é isso? Exatamente. E agora a população está crescendo bicicleta elétrica, né? Um dia nós temos que falar sobre isso, bicicleta elétrica, porque o povo está só acelerando aquilo e está deixando de pedalar, e vai ficar com as pernas meio enferrujadas, porque não está pedalando. Mas é um tema para a gente, né? Esse progresso traz algumas situações que são importantes, né? Aquecem o comércio, mas por outro lado são desafiantes também para a segurança pública, né? Sim. Então, e uma boa palavra que você disse, quando nós trazemos a ideia do melhorar, e não se melhora a partir do nada, se melhora a partir de alguma coisa. Então, valorizar o que é bom, sonhar com novas coisas, novas realidades, para a gente ter uma cidade melhor cada vez mais, e nessa sintonia de um ajudando o outro a se destacar, porque quando o outro se destaca, eu falei hoje, semana na rádio, eu gosto quando eu vou comprar o café está caro, porque o produtor rural, ele vai ter mais investimento para poder trazer mais recursos para a sua comunidade, para o seu espaço, dar mais emprego e todo mundo ganha, né? Então é bom ver o produto sendo valorizado, porque com isso a terra é valorizada, o campo é valorizado e a boa alimentação chega à nossa mesa. É coisa boa demais. Não tem medo do café R$3.000 não. Eu vou achar bom ele estar R$3.000, porque com isso o campo vai ficar cada vez mais valorizado e sem ele a gente não tem qualidade de vida, né? E que a gente possa ter esse olhar positivo de melhorar sempre e que as nossas conversas cada vez mais, né, tragam para você que está nos acompanhando esse tempo de confraternização, de amizade, né, e de boas ideias. Valeu por hoje? Muito. Com certeza. Agradeço a oportunidade e parabenizo, né, que possa continuar aí, né, vocês três, né, você com o seu café, toda a equipe com esse projeto, e eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Parabéns por essa iniciativa de apoiar o carangolense no que ele tem de melhor, né, no que ele oferece de melhor. Parabéns. Então, ó, estação outono, lua cheia, hoje não tem chuva, né? E tem um friozinho legal aqui acontecendo e a gente está se divertindo. Vamos dar as mãos todo mundo e dar um vivo para a Carangola, para a gente poder encerrar essa noite maravilhosa, né? Muito bom. Viva a Carangola e viva a valorização de cada cidadão, que a gente possa ter cada vez mais dias melhores. Foi um prazer mais uma noite juntos, batendo esse bom papo. É isso aí. Isso aí.